Paz do Senhor, estamos aqui para mais um estudo, capacitação ministerial. E nós estamos falando sobre igreja provedora do reino de Deus. Três coisas que a igreja precisa nesse sentido. Nós falamos sobre ser organizada e agora vamos falar sobre ser capacitada e capacitar. Ok? Então, isto é muito importante. E nós começamos a nossa palavra aqui, dando uma olhada em Mateus capítulo 3, verso 10 e 11, o mesmo Mateus capítulo 10, verso 24 e 25, ok? E nós estamos falando sobre ser capacitada e capacitar, ok? Jesus, no seu tempo aqui na Terra, ele nos ensinou que nós precisamos capacitar e ser capacitados. Se você olhar, a passagem de Jesus, principalmente nos evangélicos, você vai ver que o tempo todo, ele está capacitando, o tempo todo ele está treinando, ele está ensinando, instruindo, os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles a quem ele delegou a tarefa de ensinar, de levar a mensagem que ele trouxe a essa terra, a mensagem do Pai. Então, o tempo todo Jesus está fazendo isto. E o líder, a igreja, ela precisa se capacitar, ou seja, ela precisa treinar pessoas, ela precisa ter pessoas capazes, pessoas com condições de fazer coisas, com condições de ajudar pessoas. A igreja precisa ser capacitada, ela precisa ter no seu corpo pessoas que ajudem, por exemplo, na área de casal, na área de jovem, na área de adolescente, na área de criança. A igreja precisa ser treinada, ok? Nós, no meu tempo lá atrás, quando começamos, alguns eles alegavam que o obreiro ele tem que ser jogado no campo mesmo e ele tem que aprender lá com seus erros, mas isso é coisa do passado. Nós precisamos hoje mandar para o campo pessoas treinadas, pessoas capacitadas, ok? A igreja não pode perder mais tempo e mandar pessoas que não tenham condições. A igreja precisa ter no seu corpo pessoas com capacidade, principalmente hoje, no tempo que nós estamos vivendo, pessoas que têm a capacidade para trabalhar com as redes sociais, que tenham condições de interagir com o meio social através das redes. Então a igreja tem que se capacitar. Se você não tem na sua igreja alguém que tenha condições de fazer live, que tenha condições de mandar aí as mensagens pelas redes sociais, é importantíssimo, tá? A igreja precisa se capacitar e, ao mesmo tempo, ela tem que capacitar pessoas. Então, Jesus ele fez isso, mas no seu tempo aqui na Terra, ele capacitou, ele treinou, ele ensinou. E eu observo uma coisa interessante, Jesus gostava de ensinar. Era o prazer de Jesus em ensinar. Observe os evangelhos que você vai ver. Todo lugar que tinha multidão, Jesus curava, Jesus expulsava demônio, mas você observa que o prazer dele era ensinar as pessoas, era falar para as pessoas do reino de Deus. Então Jesus estava extremamente capacitado e capacitando os seus. Ok? Então nós precisamos atentar para isso, a igreja precisa atentar para isso, um bom líder precisa atentar para isso. Mais à frente nós vamos falar sobre liderança e líder também, mas no segundo ponto aqui, ser capacitada e capacitar, o que nós mais vemos, já até começamos a falar alguma coisa sobre isso, é obreiros que são jogados no campo, acha-se uma congregação ou inaugura uma congregação ou um ponto de pregação e manda-se para lá pessoas completamente despreparadas, sem um curso básico de teologia, sem conhecimento bíblico, pelo menos básico, não tem condições de instruir pessoas, não tem condições de tratar pessoas. E isso é fundamental, porque você bota alguém à frente que possivelmente
tem mais um poder letal de matar do que dar vida. O evangelho é para dar vida, e para se dar vida precisa se entender, né, desse evangelho, precisa entender disso que Jesus ele nos ensina. Jesus o tempo todo ele fazia isso, né, dando vida, dando as instruções, trazendo palavra, e a igreja precisa entender isso, um bom líder precisa entender isso. Não mande para o campo pessoas que não estejam capacitadas, que não estejam treinadas, ok? Porque possivelmente ele vai trazer um prejuízo muito grande mesmo, porque vai ter lá pessoas que estarão precisando e que não serão assistidas, porque aquela pessoa que está lá, ela não foi capacitada, ela não foi treinada para aquilo. Nós precisamos entender, irmãos, que alguns foram chamados para evangelista, outros foram chamados para diácono, outros foram chamados para pastor. Enfim, cada um precisa assumir a sua posição. Não adianta eu querer botar alguém que é da área do louvor na pregação, ou pregar alguém da pregação, botar na área do louvor. Alguém que foi chamado para ser diácono, e exclusivamente diácono, pegar ele e colocar ele para ser um evangelista. Cada um no seu lugar. E para isso nós precisamos treinar pessoas. Nós precisamos treinar pessoas, ok? Precisamos ser capacitado. Então, não mande para o campo um obreiro que não tenha condições de ensinar, de instruir, de ministrar sobre as pessoas, de ajudar, por exemplo, um casal que às vezes precisa de uma orientação. Não mande para um campo, senhores pastores, senhores líderes, pessoas que não tenham essa competência, essa condição, ok? Outro ponto importante, a gente estudando Paulo, a gente vê que Paulo treinou Timóteo um bom tempo. Com exceção de 3 cartas, Paulo está sempre falando de Timóteo, sempre instruindo, e principalmente na primeira carta a Timóteo e a segunda, que algumas das cartas chamadas pastorais, ele está o tempo todo treinando e dando instrução a Timóteo, falando com Timóteo, ensinando Timóteo, né, a se posicionar, né, porque o jovem estava assumindo, né, ou assumiu a igreja em Éfeso, então ele precisava de instrução, e Paulo estava fazendo isso com ele, o mesmo que Jesus fazia com seus apóstolos. Então, a igreja, além de ser organizada, ela precisa ser capacitada e capacitar pessoas, dar instruções às pessoas. Vou repetir. Senhores, não mande para o campo pessoas despreparadas, mande para o campo pessoas que tenham condições de ajudar pessoas, de instruir pessoas, de treinar pessoas. Às vezes nós vemos pastores, vemos líderes que estão cansados, que alguns com depressões. Por quê? Porque ele, desde o momento que abre a igreja até fechar a igreja, é ele que faz tudo. Ele não tem lá, né, um diácono para cuidar da mesa do Senhor, para cuidar das viúvas, para cuidar dos órfãos. Ele não tem lá um evangelista para tratar da área do evangelismo. Ele não tem lá um grupo de mulheres, né? Ele não tem lá pessoas capazes de fazer uma faxina na igreja, que também é um dom. Isso não é para qualquer um. Eu tenho na minha igreja sede 2 irmãs, por exemplo, que trabalham na porta recebendo pessoas. Aquilo é um talento. Eu não conseguiria fazer o que elas fazem, porque elas têm um dom. As pessoas chegam, elas abraçam, dão um beijo, perguntam como estão, e a pessoa se sente acolhida. Então, é um talento. Cada um precisa assumir a sua área, então precisa se treinar para isso, ok? Então, a outra coisa importante que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é que uma igreja capacitada deve capacitar os seus para lidar com situações. Irmãos, às vezes a gente observa igrejas que elas têm problemas, elas têm dificuldade de lidar
com a outra denominação que chega na sua cidade. Por quê? Normalmente a gente tem pessoas, existem pessoas dentro das igrejas que quando chega uma denominação nova, ela vai para aquela denominação, larga a sua, mas são pessoas despreparadas, né? Mas quando você treina a pessoa, quando você instrui pessoas, e o pasto, nós estamos falando agora de ovelha, o pasto dessas ovelhas é bom, né? Elas têm comida boa, ou seja, palavra boa, tem instrução boa, ela não vai deixar o seu lugar para ir uma outra denominação. Eu não vejo outras denominações como concorrência, e não pode ser assim. Não podemos ver outras denominações como concorrência. Nós precisamos instruir, nós precisamos somar, ok? Agora, eu preciso instruir aqueles que estão abaixo de mim. Há uma questão que eu gosto muito, até um estudo chamado Mordomo e Mordomia, né, que eu gosto extremamente. Eu gosto de me considerar como um mordomo. Por quê? Porque o mordomo, ele é tão servo quanto os que estão abaixo dele. Embora ele esteja numa posição de liderança, mas ele é tão servo quanto aqueles que estão abaixo dele. Então tenha isso em mente e instrua, né, as pessoas que estão sobre a sua liderança. Há uma questão que eu acho interessante, quando Jetro, sogro de Moisés, chegou e viu Moisés naquela coisa toda, aquele monte de pessoas, e Moisés ali, né, isso aqui é pensamento meu, palavra minha, eu diria que quase infartando, né, com aquela multidão, os problemas, as dificuldades, e Jetro disse para ele: Moisés, você tem muita gente aí, você precisa aí colocar capitão de 50, de 100, de 500, de 1000, para poder resolver os pequenos problemas. Desculpa. E você ficar com os problemas maiores, os problemas mais importantes. Então, há a necessidade de se instruir pessoas, né? Pessoas que tenham condições de resolver problemas, que tenham condições de ajudar a pessoa. E você, líder, vai descansar, você vai ter um pouco mais de tranquilidade. A gente precisa entender, nós precisamos entender que líderes são para administrar. E administrar vamos dizer aqui nas minhas fracas palavras, gerenciar pessoas, gerenciar liderados, ok? Mais tarde a gente fala sobre isso também. Então, uma igreja capacitada e que capacita, ela não teme, né, a entrada de uma outra denominação. Essa igreja, ela precisa ser provedora, essa igreja, ela precisa ser organizada, ela precisa instruir, dar instruções. E o tempo todo eu estou falando sobre isso porque é uma realidade, né? O que nós mais temos hoje são obreiros despreparados, pessoas despreparadas que assumem posições, assumem cargo e não têm a menor competência de estar ali. Há uma expressão até que popular no meio dos evangélicos que diz assim que Deus não chama pessoas preparadas, né, mas Ele chama as despreparadas, capacita, né, e leva para a obra. Eu não concordo muito com isso, porque eu vejo Paulo, e Paulo era extremamente preparado, Apolo extremamente preparado, Mateus extremamente preparado. Os historiadores dizem que Mateus, por exemplo, ele escrevia três idiomas, que ele entendia 3 idiomas. Então são pessoas extremamente preparadas, e outros, ok? Então, até agora o nosso próximo estudo, nós vamos falar da próxima vez sobre o terceiro ponto e final desse estudo, né, de capacitação ministerial, igreja provedora de Deus. Nós vamos falar sobre igreja ser provedora, ok? Deus abençoe você, não perca o nosso próximo estudo e se inscreva aí no nosso canal no YouTube, ok? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.